Agora, vamos falar de dor de cabeça? Esse é o termo popular, né, para cefaleia, uma condição que pode ser passageira ou isolada. E, na verdade, ele pode ser sintoma de diversas doenças e distúrbios. Essas dores variam em localização, intensidade, duração. E segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem com o problema, tornando uma das condições mais incapacitantes do mundo. Muita gente não consegue realmente fazer suas atividades do dia a dia, as corriqueiras, até mesmo o trabalho, por causa da dor de cabeça. Para a gente falar sobre essas causas, eu recebo um médico que eu gosto muito, que nos ensina bastante, que traz sempre muito conhecimento, know-how, neurologista Dr. Flávio Salem. Seja bem-vindo. Olá, Cláudia, Muito tudo obrigada bem? por estar aqui. É uma alegria te receber, viu, doutor? Muito obrigado. Vamos lá, sentar aqui do seu lado. Vamos lá. Dor de cabeça. Eu duvido que tenha algum ser humano que nunca sentiu uma dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Não, na verdade, mais de 90% da população mundial já teve dor de cabeça alguma vez na vida. Ia conhecer alguém que fale assim, nunca senti, nem sei o que é. Olha, eu posso falar que raramente eu tenho, Mas já teve. mas já tive. Pois é. Tem gente que não sabe o que é dor de cabeça, olha que privilégio, né? Mas tem gente que tem muita dor de cabeça, tem gente que tem dor de cabeça diferente, cada episódio é de um jeito. E aí eu queria entender, existem muitas causas? Na verdade, é o seguinte, Cláudia, a dor de cabeça é um sintoma. E é um sintoma de mais de 150 condições diferentes. Então, dor de cabeça pode ser desde aquela gripe que você tem, até a temida enxaqueca, até mesmo condições que matam, como, por exemplo, tumor cerebral ou um aneurisma cerebral rompido. A dor de cabeça, ela acompanha a humanidade já há muito tempo e existem relatos gregos, existem relatos egípcios e mesmo relatos pré-históricos de pessoas que tiveram o seu crânio aberto para sair espíritos maus de dentro, que provavelmente causavam dor. Nos relatos de Hipócrates, lá da Grécia Antiga, falam de dor de cabeça. E falam de dor de cabeça com características de enxaqueca, inclusive com pessoas com dor de cabeça, com a pálpebra caída, com o rosto vermelho, náusea, vomitando, etc. Assim, a gente já sabe de dor de cabeça há muitos séculos. No entanto, a enxaqueca como ela é hoje, ela só foi realmente descrita de uns 60, 70 anos para cá, com os trabalhos de Wolff e, posteriormente, os trabalhos de Silberstein, lá dos Estados Unidos, Hans Christian Diener, na Alemanha, Goldsby, na Austrália, e vários outros especialistas que trouxeram as características clássicas de enxaqueca. Nós temos uma sociedade brasileira de cefaleia, aqui, do qual eu não sou membro, mas eu conheço muita gente, e nós temos a Sociedade Internacional de Cefaleia. E a cada 10 anos eles publicam uma classificação. E essa classificação ela tem 17 itens, se eu não me engano. E os primeiros itens são cefaleias primárias. Cefaleias primárias são aquelas dores de cabeça que não têm causa. Enxaqueca é a mais comum do mundo, juntamente com tensional. A cefaleia tensional é essa dor de cabeça que você sente de vez em quando, sabe? Aquela dor de cabeça que você, quando chega em casa, está com aquele peso na cabeça. Mas tem que cuidar dos filhos, tem que fazer a comida, tem que ler a pauta. Você consegue. Você consegue. Mas, pô, a dor de cabeça está aqui. Aí você pega um Tilenol, toma, melhora. Ou você deita meia horinha, acabou. Essa é a cefaleia tensional. Do dia a dia. Enxaqueca não é assim. Enxaqueca é o seguinte, enxaqueca escolhe pessoas. Geralmente tem característica genética, muito mais comum em mulher do que em homem, muito mais comum na faixa etária aí entre 15 e 50 anos. É menos frequente na infância, menos frequente lá na velhice, apesar de acontecer. E é uma dor de cabeça que afeta aí provavelmente 2 a 3% da população mundial. E é uma coisa interessante, porque é o seguinte, dor de cabeça que pulsa, latejante, como se o coração estivesse batendo na cabeça. Hora de um lado, hora do outro, ou dos dois lados, náusea, vômito, luz impossível, barulho impossível, certos odores impossível. Às vezes a dor começa com o odor, a dor começa com o barulho ou com a luz. A pessoa fica num quarto escuro, fica lá horas, que a dor dura pelo menos 4 horas, até 3 dias, incapacitante,
como você falou no começo do programa. A enxaqueca é considerada a segunda causa mais comum de incapacidade no jovem, só perde para trauma. É provavelmente uma das 10 mais importantes causas de incapacidade no mundo, em todas as faixas etárias, de acordo com a OMS. Enxaqueca, assim como depressão, não é frescura. É uma dor que te incapacita e não é somente dor. Alteração gastrointestinal, diarreia, problemas hormonais, dor no corpo, tudo isso vem dentro da síndrome de migrânia ou enxaqueca. A gente chama hoje em dia de migrânia. Enxaqueca é um termo antigo, migrânia vem de hemicrania, que é um termo do francês arcaico, porque é uma dor que vem de um lado só na maior parte dos pacientes. E existem outras cefaleias, né? Aqui no quadro nós vemos, existem outras cefaleias, né? A cefaleia em salvas, por exemplo, a famosa cefaleia do suicida, é uma dor de cabeça absurdamente intensa, muito mais comum em homem, primária, na maior parte das vezes. Você não tem causa para isso. A dor vem atrás do olho, geralmente de um lado só a vida inteira, ou direito ou esquerdo. A dor é intensa, como se fosse uma facada, o olho, o rosto fica vermelho, a pálpebra cai, a pupila fica pequenininha, começa a sair secreção. Enquanto na enxaqueca a pessoa quer ficar quieta, na dela, parada, alguma briga, alguma coisa aconteceu, a pessoa vai lá, grita, pelo amor de Deus, eu tô com dor. O cara com salvas não, ele fica andando na casa, batendo a cabeça na parede, batendo a mão na cabeça para ver se a dor melhora. Absurdamente, existem relatos de suicídio durante crise. Então, você tem, provavelmente, a cefaleia mais intensa do mundo, cefaleia em salvas. Faz parte de um grupo de cefaleias chamado trigêmino autonômicas. Você tem outras, às vezes até mais graves do que a cefaleia em salvas. Então, você tem várias possibilidades de dor. Então, você tem 150 tipos de dor de cabeça, você tem as cefaleias primárias e você tem um grupo de cefaleias secundárias. A mais comum delas sendo provavelmente a cefaleia de ATM. A cefaleia de sinusite é super diagnosticada. Às vezes o cara tem uma dor de cabeça, do tipo enxaqueca ou tensional, aí faz uma tomografia, tá lá uma sinusopatia. Ah, eu tenho sinusite. Não, filho, você não tem sinusite, não existe isso. Você tem dor por sinusite quando você está com uma sinusite aguda. Ou seja, infecção nessa região, secreção nasal, febre, secreção descendo por trás da garganta e secreção no nariz. Aí legal. E existem as dores de cabeça secundárias a processos mais graves, problemas cervicais, hipertensão arterial, às vezes da dor de cabeça, tumores cerebrais, aneurismas, AVC pode abrir com dor de cabeça e várias outras possibilidades, inclusive doenças sistêmicas, como doença pulmonar, doença cardíaca, doença renal, também podem dar dor de cabeça. Bom, a gente foi para as ruas para ouvir a população sobre dor de cabeça e a gente confere agora que continua o papo já já. Vamos lá. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu estou nas ruas e quero saber o que te dá dor de cabeça. Normalmente cansaço, mais cansaço. Só isso, estresse, né? Preocupação, agonia, essas coisas. Não dormir direito também. Eu tenho muita ansiedade, eu tenho depressão, eu venho cuidando dos problemas de saúde, então ataca a minha dor de cabeça quando eu tomo mais café e como chocolate. E aí a senhora evita? Sim, um pouco, né? Não totalmente. Mas se eu não... Costumo ter bastante, às vezes fica 1, 2 meses tratando. Eu sou diabética, então se eu fico sem tomar medicação, me dá dores de cabeça. Do contrário, não. Quando ela vem, o que você faz? Procuro dormir um pouco, ver se eu consigo dormir. Se às vezes não de imediato, se estiver muito, muito forte, medicamento. Automedicação? Sim. Sim, porque eu sou alérgica, então eu só posso tomar um tipo de medicação, que é paracetamol. Então eu sempre tomo esse, pra dor. Eu tento dormir, eu evito muito tomar remédio, não sou de tomar remédio. Então, quando eu tô com muita dor de cabeça, eu tento dormir, mas quando eu não consigo, aí eu vou pro remédio. Eu tomo um chazinho de pirona que o médico passa. Somente isso. Muitas pessoas alegam que tem dor de cabeça por estresse. Não é seu caso? Não é meu caso. Você tem que saber abstrair, né? Não é tudo que você vai pegar pra si, né? Porque senão você vai ficar estressado a vida inteira, né? Então tem que saber, né? Pegar aquilo que é bom, abstrair o que é ruim, né? Aliás, como é importante, né, a gente cuidar bem dos nossos pensamentos. Passam muitos pensamentos na nossa cabeça todos os dias. A gente tem que saber o que a gente vai reter sobre o que é que a gente vai caraminholar, porque senão
A cabeça não aguenta, é muita coisa, né, É que, doutor? na verdade, a gente pensa na saúde como saúde física, mas esquece da saúde mental. Eu vi os vídeos aqui bastante interessantes. Aquela senhora que fala que a dor de cabeça vem quando ela toma café ou chocolate. Você sabe que houve uma mudança de paradigma recentemente, através de pesquisas que demonstraram que o chocolate não causa dor. Na maior parte dos pacientes, o chocolate não causa dor. Ele é parte da dor. Porque, na verdade, quando você tem vontade de comer chocolate ou doce, é um pródromo de dor. É a dor que já começou. E ela fala para você, você está com vontade de comer doce. E aí o paciente chega, come doce e fala, eu tinha uma paciente no consultório que falava isso, eu vou comer bolo de chocolate, amanhã vou ter dor de cabeça. Isso não é matemática, isso é pródromo de enxaqueca. Há alguns de vocês aí que têm enxaqueca, vocês que estão me assistindo aí em casa, olha o que eu vou falar. Se você não sente isso, pergunte para sua filha, sua mãe, sua esposa, se elas têm isso. Talvez vocês nunca tenham percebido. Antes da dor vir, a enxaqueca, não aquela dorzinha merreca de qualquer dia, enxaqueca, aquela dor mesmo fenomenal, monumental. Antes da dor vir, pergunta se a pessoa fica irritada, fica nervosa, sonolenta, começa a bocejar com frequência, começa a ter sede em excesso ou vontade de comer doce. Isso é pródromo. Isso já é a primeira fase da dor. Não acontece em todo mundo, 40% das pessoas têm isso. Aí começa a dor. Às vezes tem aura. 40% dos pacientes com enxaqueca têm aura, ou seja, manifestações visuais. Coisas coloridas, brilhantes ou pretas na vista, que duram meia hora, 40 minutos. Eu já tive 2 auras desse lado daqui e eu não tenho enxaqueca. Apareceram 2 auras um dia, eu reconheci. Alguns pacientes têm dormência, alguns pacientes ficam fracos de um lado, e isso pode durar até 72 horas. E existe uma enxaqueca engraçada, trágica, chamada migrânia com aura de tronco cerebral, antigamente chamada migrânia basilar. Eu tenho 2 pacientes com isso. Uma paciente demorou 2 anos para fazer o diagnóstico. Eu só fiz o diagnóstico quando ela foi no meu consultório. Esses pacientes com aura de tronco cerebral fazem tontura, fazem visão dobrada, fazem perda de consciência, fazem sonolência, fazem incoordenação, dificuldade para engolir e tem a dor de cabeça depois. É incrível a grande gama de enxaqueca. E o bom da enxaqueca é que ela tem tratamento. Tem tratamento profilático, que você diz? Ela tem tratamento da crise e tratamento para evitar a crise. Para evitar a crise é o maior trunfo. E não é todo mundo que sabe disso. Se você, por exemplo, aí de casa, se você tem mais de 3 ou 4 crises de enxaqueca por mês, ou se você tem uma enxaqueca que não melhora com medicação analgésica, profilaxia para você. Você pode usar a medicação, existem antiepilépticos, existem antidepressivos, existem medicações específicas para enxaqueca, os inibidores de uma proteína chamada CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. São medicações subcutâneas, o Engalite, que é o Galcanezumab, e o Ajove, que é o Fremanezumab. E existe, claro, a boa e velha toxina botulínica, para tratar enxaqueca crônica, que é aquela que acontece mais de 15 dias por mês, durante pelo menos 3 meses. Então, existe tratamento. O grande problema é que a maior parte dos pacientes não sabe disso, ou a maior parte dos médicos que trata o paciente não sabe. Às vezes o paciente não procura o neuro. E não é todo neuro que trata. Porque tem neurologista que não tem formação suficiente, eu tenho que falar isso, e acaba não tratando direito. Você tem que procurar um médico cefaliatra, geralmente membro da Sociedade Brasileira, ou médicos como eu, generalistas, que conhecem tudo o que pode ser feito nesse sentido. Agora, esse tratamento, que seria uma profilaxia, todo medicamento traz aí consequências. Ele, de alguma forma, não vai ser ruim para o paciente, para a qualidade de vida do paciente? Eu me lembro quando eu tive o meu problema da minha crise tireotóxica, que eu tive o Takotsubo, né, que é um infarto clínico,
Eu fiquei durante um tempo tomando uma medicação receitada pelo cardiologista que diminuía, acho que a frequência cardíaca, é isso? Metoprolol ou propranolol. Propanolol. É um beta-bloqueador. Tomei 2 beta-bloqueadores. Foi ótimo, fiquei, na época, sem crises de enxaqueca, mas eu ficava mole, eu ficava mais prostrada, com pouco pique para acordar e ir para academia. E aí, graças a Deus, eu não precisei tomar mais esse negócio. Esses tratamentos não fariam algo complicado na qualidade de vida do paciente? Aí que entra a opinião do especialista. Olha só, cada tratamento é voltado para um paciente diferente. E não é receita de bolo. Por exemplo, você gosta de fazer atividade física. Perfeito. Você recebeu um beta-bloqueador. Beta-bloqueador abaixa a frequência cardíaca. Eu não sou atleta. No entanto, se eu fosse atleta, eu não poderia usar um beta-bloqueador. Porque senão eu não consigo chegar na frequência cardíaca que eu quero, eu faço intolerância ao exercício. Se eu fosse asmático, eu não poderia usar beta-bloqueador. Aumenta meu risco de asma, de broncoespasmo. Se eu tiver obesidade, eu não posso usar, por exemplo, um ácido valproico ou uma amitriptilina que vão aumentar minha fome. Se eu tiver cálculo renal, eu não posso usar um topiramato. Se eu tiver, por exemplo, ataxia, eu não posso usar uma gabapentina. Eu não posso tomar topiramato de jeito nenhum. Eu tentei a profilaxia, a prevenção com O que topiramato. aconteceu? Eu tive 2 episódios de apagão que eu falei, meu Deus do céu. Apagão como? Olha, eu vou pro mesmo lugar todos os dias, desde que eu me Ah, entendo por tá. gente. E de repente peguei a marginal para entrar no shopping onde eu faço academia. E eu tava lá no final da marginal e falei, o que eu tô fazendo aqui? Era para entrar no Cidade Jardim e foi para outro lado. Exatamente. É o seguinte, cara, olha só. Topiramato pode dar episódios de confusão mental. Isso em 25% dos pacientes, mais ou menos. Tem pacientes que falam assim, doutor, tomando topiramato, antigamente eu funcionava perfeitamente bem. Agora as pessoas no escritório têm que me falar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para eu entender. Eu preciso tirar o topiramato, não tem jeito. Pois é. Topiramato Por causa isso isso. é que eu acho que muitos pacientes acabam preferindo o remédio abortivo da enxaqueca, né? Mas tem riscos, né? muitos. O maior risco de você utilizar remédio abortivo com frequência é transformar a tua dor de cabeça em enxaqueca crônica. Você pode ter predisposição genética para isso. Se você começar a tomar sua dipirona, seu Tilenol, seu ibuprofeno, frequentemente, daqui a pouco você vai estar com enxaqueca crônica. Se você tem enxaqueca crônica, as 2 melhores medicações são topiramato e toxina botulínica. Sabe qual é o bom da toxina botulínica? Não tem efeito colateral. Sabe qual é o ruim? Dói no bolso. Mas é ótimo. É uma vez a cada 3 ou 4 meses. É uma maravilha. Ah, doutor, mas eu já usei toxina botulínica. Usei 5, 6 vezes, foi ótimo, fizeram todo o protocolo. Tem um protocolo, né? 31 pontos na cabeça, tudo bonitinho. Eu já usei, mas não deu certo. E aí? Anticorpos monoclonais contra o CGRP. Engalite e a Jove. Galcanezumab e fremanezumab. Agora, a toxina botulínica para fins estéticos, outro assunto, tá? Ela tá durando cada vez menos, porque as pessoas vão criando uma certa resistência. Então, se a primeira vez você faz, tem lá 8 meses de benefício, depois 6, depois daqui a pouco 3, daqui a pouco você faz hoje, amanhã você já tá igual você estava antes. A mulherada que faz esse procedimento já tá percebendo isso. Para o tratamento da enxaqueca também pode acontecer isso? 2 pontos. Primeiro ponto, toxina botulínica virou bombril. Então, você faz para enxaqueca hoje, amanhã você está fazendo para estética. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. A toxina botulínica, aplicação uma vez a cada 3 meses. Ah, mas eu faço para outra coisa. Filho, o corpo é o mesmo. Não pode fazer isso. Olha, eu tinha uma paciente que aplicava estética e dor de cabeça. Eu ia no consultório do dermato dela para aplicar dor de cabeça. E ela aplicava estética no mesmo dia. Eu tenho uma paciente que faz a mesma coisa. Você não pode fazer 2 procedimentos próximos. Tem que ter longe, pelo menos 3 meses um do outro. Aumenta o risco de anticorpos. Se você pegar anticorpo, acabou, você não responde mais. Existem riscos de provavelmente você só responder anos depois. Para enxaqueca, uma injeção é 3 a 4 meses distante da outra. E a gente usa somente 2 ampolas de Botox ou o Xeomin, que é a toxina alemã. Então, 2 injeções separadas por 3 a 4 meses. Não tem risco. Agora, se o paciente, nesse ínterim, resolve fazer para uma estética sem me avisar,
aí é problema. Aí vai fazer bagunça, vai criar Aí é problema. Vamos lá, doutor, vamos continuar aqui. A gente Vamos lá. acabou que passou pelas causas de dor de cabeça, a gente ficou na enxaqueca, né? Que eu acho que é muito frequente e é muito intenso, é muito incapacitante, diferente das salvas, né? Que você disse que é a mais incapacitante de todas. Salva zero. Mas mais o que a gente precisa falar sobre as dores, sobre as causas? Vamos lá. A coisa que o pessoal de casa tem que saber. Dor de cabeça não é normal, tá? Aí você vai ver o paciente lá deitado na maca do hospital. Tudo bem, tudo bem. Como é que tá a sua dor de cabeça? Ah, doutor, eu tô com uma dor de cabeça diferente do normal. Eu falei, o que é normal? O que é dor de cabeça normal? Eu não sei o que é isso. Não existe dor de cabeça normal. Então, toda vez que uma dor de cabeça existe um problema. Esse problema você pode saber ou não. Doutor, eu tenho dor de cabeça desde os meus 9 anos de idade. E é sempre a mesma, e a que eu tenho hoje é exatamente igual. Beleza. Então o paciente tem que saber se a dor é a mesma ou não. Olha que diferença. Doutor, eu tenho dor de cabeça desde os 9 anos, mas estou sentindo uma outra hoje que, sinceramente, é completamente diferente. Opa! Essa é perigosa. A dor que muda de padrão tem que ser investigada. Doutor, nunca tive dor de cabeça na vida. Ontem começou uma dor de cabeça muito estranha. Ou tive a pior dor de cabeça da minha vida ontem. Opa! Tem que investigar. Doutor, eu estava com febre e comecei com dor de cabeça, a luz está incomodando. Pode ser meningite. Causa importante de dor de cabeça. Em criança, adulto, jovem, tem que investigar. Doutor, tenho dor de cabeça principalmente quando eu leio. Pode ser alguma alteração, por exemplo, um glaucoma, pode ser uma catarata, um defeito grave de refração. Nessas horas, vista causa dor. Mas não é, a dor de cabeça do dia a dia não é visão. Doutor, tenho dor de cabeça aqui ao redor dos olhos, quando eu acordo de manhã todo santo dia. Aí a dor vem para cá. Pode ser a apneia do sono. Pode ser a apneia do sono, você pode estar roncando à noite. Eu tenho apneia, mas não tenho dor de cabeça. Mas eu tenho pacientes que têm apneia e morrem de dor de cabeça. E a dor de cabeça vai melhorando ao longo do dia. Então, você tem várias causas de dor e o paciente te ajuda contando a história correta. O paciente tem que saber exatamente quando a dor começou, se começou de maneira súbita ou não, se a dor é a mesma e como ela evoluiu e se já teve dores parecidas. Se tem alguém na família com dor, o que causa, o que piora e o que melhora a dor. O paciente pode falar isso espontaneamente para o médico. É obrigação nossa perguntar, mas se o paciente falar é melhor. Agora, eu tenho pacientes que têm dor de cabeça no ato sexual, isso é extremamente comum. Cefaleia orgásmica está na classificação. E é uma dor de cabeça considerada a pior dor da vida. Pode ser primária, sem causa definida, geralmente ocorre durante o orgasmo. É uma dor de cabeça que vem daqui para cá, absurda, intensa, mas pode ser uma ruptura de aneurisma. Caramba. Pode ser uma dissecção arterial, pode ser uma meningite, pode ser um tumor cerebral, pode ser várias coisas. Então, tem que ser investigado. Então, se você de casa tem uma dor de cabeça nova, não deixe para postergar isso para depois. Vá no médico agora. Não precisa ser o médico particular, vá no pronto-socorro. Vá no pronto-socorro e fale, estou com uma dor de cabeça que começou ontem. Agora, se a dor de cabeça já tem mais de uma semana, aí marca o médico para mais rápido possível. Ou vai no pronto-socorro do mesmo jeito e, olha, eu estou com uma dor de cabeça, eu gostaria de ver o que está acontecendo. Assim, dor de cabeça, assim como qualquer outra coisa que nos causa problema, nos deixa ruins, tem que ser investigado. E a gente sabe que dor de cabeça é uma coisa que nem sempre vem da cabeça. Você tem dor de cabeça causada por lesão dentária, lesão de sinusite, glaucoma, problema aqui da ATM, doença aqui do pescoço, tireoide, etc. Mas se for da cabeça, quanto mais cedo você puder resolver isso, melhor. Maravilha. Tem uns aplicativos que eu amo. Tem um que chama Diário da Dor de Cabeça, que você vai anotando tudo que você faz durante o dia, o que você come, o que você não come, que serve para você mapear e até depois ter uma conversa com o médico com bastante informação. Porque às vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente faz, né? Foi assim que eu descobri que a minha dor de cabeça, ela está relacionada a muitas coisas. Saiu da rotina, tira e queda. Eu acho que um diário de cefaleia para migrânia, para enxaqueca, é a melhor coisa que o médico pode ter para uma evidência objetiva de melhor ou pior. Maravilha. Temos perguntas já, e são muitas, então eu já vou passar para esse momento de perguntas e respostas. Se você mandou a sua, segura. Se não mandou, corre lá.
Vida Melhor Oficial. Pode mandar a sua pergunta. A Benedita Rebouça já mandou a dela e ela diz: boa tarde, sinto dor de cabeça quase todo dia, mas no lado esquerdo também tenho labirintite. Quando acordo com essa dor de cabeça, sinto zumbido na cabeça e meu coração fica acelerado. E também tenho tontura de labirintite. Como resolvo esses problemas? Olha, a melhor maneira é procurar um médico. Com certeza, porque Eu tô a coisa vendo que tem bem- muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Uma dor de cabeça, eu tenho que saber a idade dela. Uma dor de cabeça que começa numa paciente que talvez tenha mais de 40 anos, só do lado esquerdo, com zumbido e com tontura, você tem que ir atrás, por exemplo, de alguma coisa aqui atrás da fossa posterior. Mas aí você tem que saber há quanto tempo ela sente essa dor. Ah, comecei essa dor há uma semana, comecei essa dor há 10 anos, as coisas mudam. E o coração acelerado? Coração acelerado de manhã, você pode ter uma arritmia cardíaca. Então é melhor ela procurar um clínico geral ou um cardiologista ou neurologista. Perfeito. Vai lá, Benedita, não brinca. A vida é linda, a gente tem que cuidar dela. Valéria Oliveira, boa tarde. Mamãe acorda de madrugada com dor de cabeça. Ressonância e tomografia normal. O médico disse que pode ser apneia do sono. O que você acha sobre isso, doutor? Pode ser uma cefaleia chamada cefaleia hípnica, rara para dedéu. Dor de cabeça hípnica. A cefaleia hípnica acontece mais em mulheres acima de 60 anos de idade. Acorda o paciente em torno da 3ª hora de sono, lá para as 2, 3 horas da manhã. É uma dor de cabeça moderada, intensa, forte, pega aqui essa região. O paciente fica meia hora, 40 minutos com dor e depois vai embora. Você investiga tudo e não acontece nada. Ó, vou dar uma sugestão aí para Valéria de uma medicação para dar para a mãe dela. Nunca fiz isso na vida. Mas faça. Dá melatonina para tua mãe, vê se melhora. Ai, que Se joia. melhorar, a gente fez o diagnóstico de cefaleia hípnica. Maravilha, hein? Funciona muito bem com melatonina. Muito bom. Obrigada, Valéria, pela sua pergunta. Obrigada, doutor, também pela generosidade. Nice, a minha mãe tem 91 anos, tem dor de cabeça desde a infância. A minha infância toda e até hoje, vida adulta, e ela continua com dores horríveis. Hoje mesmo acordou com dor e os olhos lacrimejam muito, parece que está chorando. Já fez tomografia, ressonância, não dá nada nos exames. Aí os médicos não dão muita importância ao caso. O que fazer? Esse aqui é o bom tipo de uma enxaqueca que está presente na vida toda. A enxaqueca começou na infância e está até 90 anos, que é uma época que geralmente a pessoa não tem dor. Já vi dores em pacientes com 85, 87, 90 anos, que vinham já desde a infância com características de enxaqueca. O que fazer? Procurar um neurologista que seja bom e que resolva o problema. E tem que resolver, né? Esse aqui eu não tenho como falar nada. 91 anos, sofrendo de dor. Esse caso é diferente do anterior, sabe? O anterior era fácil de resolver e a medicação é uma medicação que você pode tomar porque está lá na prateleira do mercado, está na prateleira da farmácia. Agora aqui não, aqui é complicado. Doutor, te fazer uma pergunta. Você falou que você usou uma palavra bonita que eu esqueci, que quando a gente come chocolate é um Pródromo. 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 Enxaqueca. Se, por exemplo, eu que tenho sabidamente crise de enxaqueca, sinto uma vontade repentina de comer um chocolate, eu devo evitar? Isso pode ser que melhore a minha enxaqueca ou talvez ela não venha? Olha, se você evitar e isso for um pródromo, você não vai parar a dor. A dor vai vir. O problema é, se você comer chocolate, eu não posso garantir que você vai ter dor, porque principalmente em mulheres em idade fértil, mulheres pré-menopausa, durante a flutuação hormonal, existem períodos do ciclo em que você está mais propenso à dor do que outros. Os períodos pré-ovulação são os períodos em que você está mais propenso a ter enxaqueca do que outros períodos. Então, tem pacientes que falam assim, doutor, quando eu como tal coisa, não tem dor, mas perto da ovulação eu tomo batata, a dor vem. Flutuações hormonais, coisa que não existe no homem, mas vai existir na mulher. Então, tanto faz se eu evito o chocolate que deu a vontade repentina ou não. Se for um pródromo, tanto faz se evitar ou não, a dor vai vir provavelmente. Por quê? Porque ela já se iniciou. A dor inicia por provavelmente um processo inflamatório dentro do gânglio trigeminal, tronco cerebral e terminações nervosas aqui em cima do nervo trigêmeo. Então, você já iniciou o processo. Você não tem como parar. A única maneira de parar é quando a dor vir. Quando a dor vier, aí sim você faz uma medicação para ela. E logo nos primeiros 10 minutos de dor. Qualquer analgésico tem que ser tomado rapidamente. O pródromo pode ser com que antecedência? Geralmente horas até 24 horas antes da dor, mas em geral 6 horas, 8 horas.
Tá joia. Obrigada, Nice, pela sua pergunta. A próxima é da Júlia Peruc. Boa tarde, já troquei de anticoncepcional várias vezes e mesmo assim não encontro um que não me dê enxaqueca muito forte. Existe algum tratamento para melhorar esse efeito colateral? Vou ao médico e eles só trocam a marca da pílula. Isso é muito ruim, porque anticoncepcionais, especialmente aqueles com grande quantidade de hormônio, eles podem produzir dor de cabeça em algumas pacientes. A gente sugere ou fazer microdoses, ou anticoncepcionais isolados, que não têm o estrógeno e progestágeno, ou fazer anticoncepcionais contínuos. Mas isso é uma definição juntamente com o ginecologista. Porque os anticoncepcionais também têm seus problemas, também têm seus riscos. Também têm seus riscos a longo prazo, a médio prazo e também tem seus riscos vasculares, tanto para trombose quanto para trombose venosa cerebral. Então, a gente sugere sempre que seja revisto o anticoncepcional em conjunto com o ginecologista, gineco com o neurologista, nunca os dois separados. Perfeito. Júlia, obrigada pela sua participação. Próxima participação na tela, nesse momento de perguntas e respostas aqui, parece até uma consulta. E, na verdade, até é para você que está aí do outro lado da tela e a gente faz isso com um amor tremendo, tá? Hanna diz assim, boa tarde, doutor. Sinto umas pontadas insuportáveis na cabeça, às vezes. Como resolvo? Bem, existe uma dor de cabeça chamada jabs and jolts, também chamada de cefaleia enfacada primária ou chamada cefaleia do furador de gelo. Ela é muito comum em pacientes sem estresse, muito comum idiopaticamente, sem causa definida, e muito comum em enxaqueca. Uma dor que vem aqui ou aqui súbita, dura pouco tempo, o paciente faz uma caretinha, bota a mão na cabeça e depois melhora. Pode acontecer de vez em quando, pode acontecer várias vezes seguidas. Bem, grande problema, essa dor é muito rápida, portanto não vale a pena usar analgésico. O que ela tem que fazer é procurar um médico, porque às vezes existem causas para isso. E se houver uma causa, tem que ser tratada. Se não houver causa, usar um profilático, uma medicação, se necessário. Tá joia. Próxima pergunta. Obrigada, Hanna, pela sua participação aqui no nosso Vida Melhor. Andréa Mendonça diz, boa tarde. Tenho muita dor de cabeça no meu período menstrual. Isso é normal? Não, não é normal, mas isso é uma variação hormonal que depende também de características genéticas. Então, uma boa parte das mulheres em idade fértil que tem enxaqueca no ciclo menstrual. Você tem dois tipos de migrânia. A migrânia que piora no ciclo e a migrânia unicamente no ciclo, que é mais rara. E aí você pode trabalhar com medicações como naratriptano ou você pode trabalhar com... lembrar que a medicação somente com aconselhamento médico, tá? O que eu estou falando aqui é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é para você ir na farmácia comprar não, viu? Até porque não vende, né? Ou vende? Pior que vende. Ah, é? Pior que vende. Ele não é com receita não, é sem receita mesmo. Mas o naratriptano só pode ser usado por gente que não tem contraindicação. Cuidado. E mudar o anticoncepcional, ou trocar, ou tomar o anticoncepcional, ou fazer uma avaliação, porque de repente, uma paciente que nunca teve dor de cabeça menstrual antes, começa a ter dor de cabeça menstrual, você pode estar diante de uma endometriose, um ovário policístico, mioma, qualquer outra coisa dessas. Aliás, é muito interessante a gente lembrar, né, que tem muita mulher que acha que é normal, tem muita cólica no período menstrual e não. Pode ser indício também de uma doença, inclusive de endometriose. Endometriose. Doutor, já que você falou aí de uma medicação que a gente não deve fazer uso sem orientação médica, eu tomo um abortivo para minha enxaqueca que muita gente já conhece hoje em dia e toma também, que é o Sumax Pro. Da mesma forma, ele tem riscos? Sim. O sumatriptano, ele é um triptano, ele é um agonista de um neurotransmissor chamado serotonina. E ele age em dois receptores, 5-HT1B e 5-HT1D. Você tem esses receptores no coração e em vasos ao longo do corpo. Então, por exemplo, pacientes com hipertensão grave, pacientes que já tiveram AVC, pacientes que já tiveram angina ou infarto, ou não podem ou têm que usar esse remédio com muita cautela, porque eles podem produzir dor ou vasoespasmo coronariano. Então, o Sumax não é para ser usado sem orientação médica. Aí eu falo Sumax, Maxalt, Naramig, Zomig e o novo que chegou agora, o Zéforos, que é o L-triptano. Não pode ser usado sem orientação médica. O naproxeno, que é a Faz junção, parte. né? Que o Sumax Pro é o Sumax com o naproxeno. Naproxeno, ele é da mesma forma? Não, naproxeno é um anti-inflamatório. Aqui você usa uma medicação abortiva para dar um jeito na dor
e uma medicação para segurar a dor para que ela não volte. Então, o naproxeno é um anti-inflamatório, mas da mesma maneira tem que ser usado com cautela, porque anti-inflamatório pode levar lesão gástrica, úlcera péptica e lesão renal, se for usado em excesso. Então, O que seria excesso? Quando a gente fala de enxaqueca, tem gente que tem uma enxaqueca por semana, 2 episódios a cada semana, ou uma enxaqueca que dura 3 dias, não são 2 episódios necessariamente. o excesso aqui varia de acordo com o parâmetro que a gente quer utilizar. Se o parâmetro for dor de cabeça, o excesso é acima de 10 comprimidos por mês. Se for vida geral, o excesso é acima de 3 dias de uso. Então, muito cuidado. A Vanessa diz, sinto muitas dores de cabeça, vou à UPA, mas não resolvem. Agora venho tendo esquecimento e tonturas. O que fazer? Vanessa, vá ao neurologista, meu amor, não perca tempo. Tempo é vida, né? Não Muitas vezes perca a gente dá tempo. bobeira aí de uma coisa que podia ter sido resolvida. Às vezes a UPA até tem boa vontade, mas às vezes o pessoal de lá é clínico geral que não sabe investigar isso direito. São limitações que todos os profissionais podem ter, né? Cada um na sua especialidade. Para isso que existe especialista. Tá aí um neurologista conversando com a gente. A Leonina pergunta o seguinte: tenho uma indisposição na cabeça há anos. É uma pulsação que me deixa prostrada, vontade só de dormir. Nenhum remédio funciona. Os médicos não passam nenhum exame. O que será? O que será é a pergunta que eu costumo dizer, não vou falar, porque eu não consigo dar diagnóstico à distância. No entanto, isso pode ser uma enxaqueca. A pulsação que te deixa prostrada pode ser uma enxaqueca e, portanto, fazer exame é até possível, mas com 12 anos de doença, eu acho que um tumor grave já teria te matado pelo menos umas 5 vezes. Então, eu acho que é necessário procurar um médico para tratar essa dor. Perfeito. Não pode ser uma enxaqueca. Mas tudo bem, se quiser fazer uma tomografia, fica à vontade. Esse doutor é muito engraçado, né? Eu adoro quando ele vem. Eu me divirto um tanto aqui, viu? Aliás, eu tinha feito um desafio. Você conseguiu cumprir esse desafio? Não, claro que não, olha o meu shape aqui. Pois é, eu falei pra ele, né, que, gente, casa de ferreiro espeto de pau, não pode. Trouxe até minha mulher aqui para brigar comigo. Brigitte, seja bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Que mulher bonita, né, doutor? Quer que ela sente aqui do lado? Vem aqui, Brigitte, vem aqui, senta aqui pra gente puxar a orelha dele. Olha aqui, senta aqui do lado, fica do ladinho do doutor. Tá aparecendo ao Flávio. vivo, hein? Aqui, maravilhosa, obrigada pela sua presença. Da última vez que ele veio, eu falei, não adianta falar para o povo fazer exercício físico, ter um estilo de vida saudável, se não é o exemplo, você concorda? Deixa eu chegar o microfone aqui. E eu falei, vou puxar a orelha ao vivo. Teve jeito? Não. Francamente, doutor. Ele briga com os pacientes, né? Uhum. Dá conselho e fala assim pra mim. Eu falo pra eles fazerem o que eu falo pra fazer, não me seguir o que eu faço. Agora, olha como uma mulher bonita. Mas tô dessa. melhorando, tô Vamos melhorando. fazer pressão lá, gente? Ó, vamos lá, no Neuroinformação. Me a gente ajudem manda a fazer mensagem. pressão. Vamos ajudar. Doutor Flávio, que se cuide, viu? Que agora o povo tá de olho. Tá de olho desde a última. Mas a gente precisa se cuidar mesmo, né? Não, eu Isso é sei. fato. E ela se cuida bem. Eu tô vendo uma Que mulher ele linda. cuida né? de muitas pessoas, muitas. É. Ele trabalha E o muito. tanto que é inteligente, né? O tanto que Sim. estuda, eu fico impressionada. Meus parabéns. Obrigado. CSM Bolos e Doces pergunta o que seria aquela dor forte de um lado da cabeça à noite ao virar a cabeça e quais os sintomas de um aneurisma? Essa dor talvez seja mais do pescoço, né? Uma neuralgia do occipital. Você vira de um lado, vira do outro, você pode ter dor. Agora, sintoma do aneurisma varia muito, né? Mais de 80% dos pacientes relatam dor de cabeça. No entanto, tem mais de 50%. No entanto, tem paciente que já chega no hospital em coma. E 30% dos pacientes morrem antes de chegar no hospital. Às vezes, o aneurisma quando rompe. Quando o aneurisma não rompe, ele pode dar dor de cabeça, pode dar compressão de estrutura, pode dar perda visual, ele pode dar paralisia de nervo craniano, visão dobrada. Então, o aneurisma sempre tem seus efeitos locais e quando rompe. Quando rompe, é a desgraça maior. A rainha de todas as emergências neurológicas se chama hemorragia subaracnoide, que é justamente quando o aneurisma rompe. E é a desgraça feita na Terra. Oh, meu Deus, por isso é que eu falo. Cuide-se. E eu sou tão grata por esse momento especial aqui no Vida Melhor, porque a gente tem a possibilidade de receber alertas de cuidado. E o que a gente está fazendo aqui não é pressão e Brigitte, não, doutor, mas Não, é eu sei, eu sei. como você é importante para a Eu gente sei. também quer
te ver cada vez melhor. Eu já tô recebendo enxurrada de coisas aqui no Instagram falando de mim. Então, pronto, é isso. E a gente tem que fazer pressão mesmo. Cláudia, Ah. eu falo pra ele assim, ele tem que se cuidar pra continuar cuidando das pessoas, né? É. E ele também tem que dar o exemplo como médico. Uhum. Porque eu acho que as pessoas acreditam mais naquele médico que se cuida. E tenta se cuidar, né? Mas ele é um excelente profissional. Eu não tenho dúvidas disso. Não é porque é meu marido. Ele só falta isso, ele só peca nisso. Ele tem que se cuidar. Tem que se cuidar, olha lá. Tá bom, eu vou me cuidar. Gente, essa pressão hoje não foi combinada, mas eu não tenho dúvidas de que foi providência divina. Nada é por acaso, viu, doutor Eu Flávio? tô achando que a gente vai bater a Globo no horário, hein? Opa, que maravilha. Amém. Olha isso. Ó, entra lá, Neuroinformação no Instagram e marca sua consulta com o doutor, viu? E de todo meu coração, eu fico impressionada com tanto que esse médico sabe, com tanto que ele se preocupa com a saúde de cada paciente. E a esposa dele aqui é prova viva disso, né? Enquanto ele não descobre, Não para. ele não para. Ele vira do avesso a pessoa para descobrir o que a pessoa tem para poder ajudar. Isso é maravilhoso. E você pode marcar a sua consulta através do 50 83 82 22, 50 83 82 22 ou 96313 6006. São Paulo, capital. Queridos, muito obrigada. Um lindo ano. Foi um prazer te receber. Obrigada. Até a próxima. Que coisa boa. Cláudia, muito obrigado. Doutor, muito obrigada e até a próxima, viu? Obrigado. Eu nem vou pedir Pega desculpas teu pela bolso, por pressão, favor. porque eu achei que ela foi benéfica. Não, eu acho que foi boa. Eu tenho certeza que da próxima vez eu vou encontrar o Dr. Flávio em outro estilo de vida. Eu né? já tô recebendo um bando de coisa Olha aqui. lá.